Vamos orar? Fiquem de pé mais uma vez, rapidinho, por favor. Estenda a sua mão para abençoar a vida do pastor Edinho. Nós vamos clamar ao Senhor pela vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do pastor Edinho nas suas mãos. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor use, ó Pai, o teu filho nesta noite. Que assim como o microfone é um instrumento em nossas mãos, seja ele instrumento nas tuas mãos. Dê a ele, ó Deus, a ousadia e intrepidez de pregar a tua palavra. Cada palavra, ó Deus, sem nenhum medo, entregando a mensagem que o Senhor tem para nós. Dê a ele a humildade, ó Pai, de não proferir nada além daquilo que o teu Espírito Santo deseja falar conosco. Abençoe, ó Deus, cada dia mais a vida dele, o ministério dele, ó Deus, abençoe o casamento dele com a Alessandra, ó Pai, os planos que eles têm, enfim, tudo, ó Deus, que envolve a vida deles, que eles continuem a levar tantas e tantas pessoas a conhecer a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Você está na casa, entre irmãos, fica à vontade. Amém. Queridos, boa noite. Boa noite, irmãos. Para um homem igual eu que bati na porta do céu e voltei há 2 anos atrás, precisa ser um boa noite tipo assim, cara, você está vivo aí para contar a história? É mais ou menos um pedaço daquilo que o Wagner falou. Eu sou o Olentino. Vou pedir a Alessandra para ficar de pé, para vocês verem como é que a Alessandra deu sorte de casar comigo. Dá uma olhada para trás. Deus é bom, né? Deus é misericordioso, Daniel. Vai chegar a sua hora, querido. Pode ser nada. Fica tranquilo. Eu sempre brinco e falo que a Alessandra deu uma sorte danada, mas na realidade, quando vocês olham para o material, não é a Alessandra, a outra Alessandra, você fala, nossa, que menino de sorte. De sorte, muita lábia mesmo, Wagner. E é bom estar aqui com vocês nessa noite, queridos, para celebrarmos ao Senhor. Há 2 anos atrás eu estava em uma UTI. Foi quando eu sofri o aneurisma e eu estava aguardando o resultado do procedimento pelo qual eu tinha passado no dia 11, domingo de Páscoa. E para honra e glória do Senhor, como vocês podem ver, 2 anos depois eu estou curado, querido. Graças a Deus, sem nenhuma sequela, após ter passado por esse aneurisma seguido de um AVC, após ter ficado 9 dias na UTI, após ter ficado 15 dias sem andar, num total de 28 dias no hospital, estou aí para agradecer a Deus. Hoje de manhã eu brinquei com a Alessandra e falei, Alessandra, ontem eu passei lá perto de onde eu estaria morando há 2 anos atrás, porque eu passei, Daniel, dentro do cemitério de Maruí. Eu moro ali na entrada de Santa Marta, então eu deixei o carro para fazer um reparo, aí na volta eu passei por dentro do cemitério até mais rápido para casa. Eu fiquei falando, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu estava nesse cemitério hoje. Aí quando eu fui pegar o carro, eu fiquei muito triste, não, porque tinha uma galera soltando pipa. Eu falei, caraca, eu ia estar cheio de companhia. Ninguém ia estar me vendo não, mas pelo menos os caras iam estar aí comigo. E de fato, queridos, eu estou bem, graças ao Senhor, para participar com vocês dessa belíssima festa. Deus abençoe a sua vida, irmã Alessandra, e todo este ministério de louvor que nos abençoaram com esta canção maravilhosa. Deus de fato precisa ser exaltado em todo tempo e em todo lugar. Por isso, nesta noite, o meu alvo é pensar com os irmãos de maneira bem prática a respeito da igreja dos planos de Deus. Às vezes nós queremos desenhar um plano e falar para Deus, toma, executa da maneira que eu quero. Temos vivido um tempo onde algumas pessoas dizem assim, eu repreendo toda a enfermidade da minha casa. Quem quer ter enfermidade em casa? Quem disse que há 2 anos atrás eu queria ir para o hospital? É claro que não. Ou às vezes a gente fala bem assim, eu repreendo toda a falta de emprego. Mas quem quer ficar desempregado? Ninguém. Pastor, e as coisas acontecem? Acontecem, irmãos. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se você achar que você é o dono da sua vida, você vai acabar pode acabar errando e pensando que você de fato é o dono da igreja. E às vezes pensar que nesse ambiente, neste local onde nós estamos, vai ser da maneira que você deseja. Engana-se. Gosto muito de pensar e de ler livros e ouvir coisas que apontam e deixam bem claro que a igreja ela é cristocêntrica, que nós estamos aqui com o único
Ficamos eu e a Alessandra em 7 anos e 8 meses em um local chamado Serrina. Fica lá no sul do estado, entre Guaçuí e Alegre. Um lugar tão grande que tinha mais ou menos 5.000 pessoas no lugar que nós morávamos. Só para vocês terem ideia do tamanhozinho do lugar. Entendendo que ali nós estávamos para conduzir aquele povo e sempre pensar a respeito dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes, irmãos e irmãs, esses planos vêm de encontro aos planos que nós fizemos. Aí a gente coloca um sorrisão de um lado ao outro. Mas em muitos casos, estes planos não vêm de encontro aos planos que nós fizemos. Porque nós conhecemos um pouco do nosso passado, nossa memória às vezes é curta, conhecemos um pouco mais do tempo presente onde nós estamos vivendo, e do futuro nós não conhecemos 1/1000 de segundo sequer. Mas o nosso Deus conhece aí toda a história e todo o tempo que nós vamos viver sobre a face da terra. Para pensar a respeito da igreja dos planos de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, os versículos que vão de 43 a 47. Nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, pensar um pouco no início da igreja, pensar um pouco em como de fato a igreja deve ser e qual é a real necessidade da igreja existir e como é que ela precisa existir. E diz assim em Atos, capítulo de número 2, acompanhe aí comigo, os versículos que vão de 43 a 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Versículo de número 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo de número 47, para nós encerrarmos a leitura. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quero convidar você a orar nessa noite. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus a sua vida. Pergunta para Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, quais são os pontos que Ele deseja direcionar na sua vida. Deseja não porque Ele, sendo Deus, Ele faz. E Ele vai fazer em seu coração, a partir do momento em que você deixe o seu coração aberto para que Ele possa direcionar. Deus é eterno e todo-poderoso. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta igreja, onde o Senhor tem reinado, para participar desta linda festa, agradecendo ao Senhor pelos 17 anos desta igreja aqui em Ferrosa. Após o momento, ó Deus, em que Tua palavra é lida, peço que o Teu Espírito Santo aplique ela aos nossos corações, e é em nome de Jesus que oro ao Senhor agradecido. Amém, Senhor. Queridos, quando nós pensamos aí a respeito da igreja dos planos de Deus, é sempre bom ressaltar que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem sido muito observada. Daqui a pouquinho vocês vão me ver fazer uma separação entre 4 palavras que nós confundimos. E o objetivo das pessoas, quando nos observam, é saber de fato se nós somos a igreja genuína, ou se nós não somos aí um fake news gospel. Às vezes somos uma coisa no domingo no templo, às vezes somos uma coisa quando estamos reunidos com as pessoas que nos conhecem, mas às vezes em outros momentos vivemos com outras características. E há um alvo nessa observação, é de fato saber se nós temos condições de abençoar estas vidas, como o pastor orava agora há pouco, pedindo para que Deus abençoe esta igreja aqui em Ferrosa, para que pessoas possam ser alcançadas. Nós costumamos confundir a palavra igreja com religião. Às vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote, né? Mas religião é o cristianismo. Depois, há mais ou menos 500 anos atrás, o cristianismo vai ser dividido ali entre católicos
Confundimos também a palavra igreja com a palavra denominação. Denominação geralmente é o que está escrito ali na frente da igreja. No nosso caso aqui, Primeira Igreja Batista em Feu Rosa, outros irmãos estão reunidos na denominação da Assembleia de Deus, e por aí vai, tantas denominações que tem nesse bairro. Agora, o templo também não é esta casa que nos abriga nesta noite da chuva, que graças a Deus está caindo. O templo somos cada um de nós. E quando faço essa afirmação, é à luz daquilo que Paulo escreve à primeira igreja que estava em Corinto, e aí, como é uma carta circular, podemos pensar que ele escreveu esta carta para a primeira igreja que está reunida aqui hoje em Feu Rosa, e ele diz no capítulo de número 6, no versículo de número 19, aliás, primeiro ele faz uma pergunta para aquele povo que ali estava: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? E aí ele termina dizendo: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Você, assim como eu, é o templo do Espírito Santo. Pastor, então o que é a igreja? A igreja acontece quando os templos do Espírito Santo estão reunidos. É o que está acontecendo nessa noite de sábado, nesse culto festivo, é o que irá acontecer amanhã pela manhã e amanhã à noite, é o que acontece também no culto de oração, né, pastor Wagner? Onde nós precisamos estar juntos para orar, é o que acontece quando nós nos reunimos para louvar ao Senhor. E eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra para dividir aqui com os irmãos, e quando Deus levou o meu coração a pensar a respeito da igreja, dos planos dele, foi porque de fato nós temos vivido verdadeiras calamidades. Eu sou oriundo de uma favela, algumas pessoas não gostam de chamar de favela, algumas pessoas gostam de chamar de comunidade. Eu prefiro a palavra favela. Fui nascido e criado lá no Morro do Rumão e sempre vi muita coisa ruim de perto. Muita morte, muito roubo, muito tráfico de drogas. Um tempo atrás eu contei, eu já perdi cerca de 27 amigos assassinados por causa do uso e do consumo de drogas, que acaba levando ao tráfico. Diante de todas essas mazelas e tantos outros problemas, queridos, eu e você precisamos nos posicionar para de fato sermos a igreja que faz a diferença. Essa semana, pastor Daniel, tomava um café com hoje chamado de pastor Gustavo, lá na primeira igreja batista em Mata da Praia, pastor de missões. E quando nós terminamos de tomar o café, nós fomos orar. E aí o pedido de oração dele foi por essa calamidade que nós estamos vivendo nas escolas. O Hulk tem uma princesinha linda de mais ou menos 6 anos de idade, chamada Sofia. E aí ele falou bem assim: Olentino, eu estou preocupado com essa doideira que está acontecendo. Pessoas invadindo escola, matando professores, matando crianças, ameaçando uns aos outros. Queridos, nem no meu pensamento mais longe, no meu maior devaneio, podemos por assim dizer, eu imaginei que existia uma coisa tão louca como essa. Quando eu falei que morei a minha vida inteira no Morro do Romão, foi até os 36 anos. E havia uma regra ali no meio da favela: o professor precisa ser respeitado. E havia uma regra ali no meio da favela: olha, quando o professor entrar para trabalhar, deixa ele trabalhar, ninguém mexe no carro dele não, deixa ele para casa. Até isso foi se perdendo ao longo do tempo. Por isso que eu e você, meus irmãos, volto a dizer, precisamos entender que Deus nos chamou para cuidar das pessoas em um tempo tão difícil. Há um autor, um pastor presbiteriano, cujo nome é Ricardo Agreste, tem uma formação bem extensa, passando pela teologia, passando pela filosofia, mas o que mais me chama a atenção é no mestrado que ele fez em missões urbanas. E ele, em um dos artigos, não me recordo agora se foi para a revista Ultimato, ele falou a respeito das 3 molduras da igreja. E às vezes, quando nós olhamos para um quadro, nós pensamos que a moldura ela só tem a função de dar a beleza. Não, queridos. A moldura tem a função também de proteger o que está no quadro. Seja uma obra, seja um retrato. Olha só que pastor antigo retrato, né? Seja uma foto. A moldura tem a função de proteger. Quando nós olhamos para a igreja e nós estamos pensando que nós somos a igreja, ele nos leva a pensar que existe uma primeira moldura que aponta para a igreja convencional.
E na igreja convencional, preste atenção, as pessoas costumam olhar assim. O povo numa cara feia, o povo numa cara, parece que todo mundo está pedindo dinheiro emprestado, o povo com expressão difícil. Essa igreja convencional, isso acontece, segundo Ricardo Agreste, porque o líder ali, ele tem que ser um capelão, sempre à disposição da igreja o tempo todo, toda hora e em todo lugar. A membresia se comportam como pacientes. E a relação maior ali no meio da igreja, e o papel desse líder é o de ser um consolador. A relação maior é a visitação. O sucesso é o bem-estar de todos. A reprodução dessa igreja acontece através da adição. Agora, a disciplina dessa igreja é a eutanásia. Thaís, me perdoe ser tão cara de pau diante de você que conhece tanto essa área da medicina, pensar em eutanásia de uma maneira tão simplória que nos leva a crer que é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente incurável. Na prática é assim. Um dia o pastor falou comigo bem assim: eu acho estranha a igreja. A igreja luta, ora, caminha com alguém que tem problema com alcoolismo, a pessoa vem para a igreja. A primeira vez que aquela pessoa dá um deslize e vai lá no boteco de novo, o que as pessoas querem é reunir-se na famosa assembleia, levantar uma de suas mãos e falar: vamos excluir, vamos mandar embora, vai para lá, para depois ir atrás de uma outra pessoa que também tem problema com alcoolismo, para começar a caminhada de novo. Longe de mim dizer para a primeira igreja batista em Ferrosa como é que vocês vão portar-se em assembleia. Mas o meu objetivo é pensar com vocês que a palavra-chave desta igreja é manutenção. Quem já teve carro que dá trabalho ou tem, sabe o que é manutenção, né? Estou rodando atualmente no Peugeot. Dizem que ele é parente do maré. Pensa que um bicho está me dando dor de cabeça. Pensa que um troço que você roda e fala: e agora? O que vai acontecer? Pensa num carro que você acha que você resolveu o problema e o problema começou de novo. Isso é manutenção. Isso acontece no meio da igreja convencional. Ele fala de uma segunda igreja que é complicadíssima, a igreja mercadológica. Ali o líder é um empresário, a membresia se comportam como clientes, o papel do líder é impactar, a relação maior é o culto show. O sucesso daquela igreja é medido pela quantidade de pessoas que existem ali no local onde eles reúnem-se, e a reprodução dessa igreja é através de franquias. Isso mesmo, estilo McDonald's ou um outro tipo de franquia. Se não tiver um determinado grupo de pessoas, fecha-se e vai embora, porque não é interessante. A disciplina daquela igreja não existe, porque em uma igreja como essa, o cliente sempre tem razão. E a palavra-chave é satisfação. Essa palavra está bem em voga hoje em dia, né? O que o povo quer o tempo inteiro. Olha, não cantou o hino que eu queria, eu quero estar lá. Olha, não cantou o louvor que eu gosto, eu também não quero. Olha, o pastor não usou uma camisa do jeito tal, não gosto. Se usa terno é engomado demais. Se aparece com a camisa por fora, está muito à vontade. E por aí vai. A terceira, e não menos importante, é a igreja missionária. Presta atenção nessa igreja, porque essa igreja que de fato é a igreja que nós precisamos ser. Na igreja missionária, o mentor, o líder, ele é um mentor e um facilitador. O relacionamento dessa igreja, os membros entendem que são discípulos. O papel desse líder é equipar e preparar esses discípulos. A relação maior é o discipulado. O que é o discipulado? Um vai cuidando do outro e ambos vão cuidando das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O sucesso dessa igreja é maravilhoso. Acontece através da maturidade e da frutificação. A reprodução dela é através da multiplicação. A disciplina ela existe, porque existem coisas que precisam ser direcionadas, mas ela é feita através da restauração. E essa igreja tem uma palavra-chave, que chama-se missão. A igreja nunca pode esquecer que a função dela é pregar o Evangelho. A igreja nunca pode esquecer que ela é quem é usada para falar desse Cristo que é maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, eu e você precisamos ser a igreja missionária. Sabe por quê, queridos? A igreja missionária, ela de fato é a igreja dos planos de Deus. Valeu, Daniel, a igreja Batista Central, né? Que homem discreto tal do Olentino, né, queridos? Mas eu vou me retratar, perdoa-me, irmão.
emprestar dinheiro. Ninguém quer emprestar dinheiro. Ainda mais para quem não vai pagar, né, velho? Eu falei, meu Deus, o Senhor me chamou para ser pastor e eu pareço mais uma hiena. Tanto que eu gosto de rir. Parece que eu encontro o bolso constantemente. O bolso dos mais novos aí também não sabe, mas é o palhaço da minha época ainda. Hoje seria encontrar patati e patatá em cada esquina. Eu falei, Deus, como é que eu vou para o seminário? E aí Deus me permitiu ir para o seminário e tem direcionado a minha vida. Mas rir continua sendo o melhor remédio. Pensando ainda a respeito da igreja dos planos de Deus, duas coisas acontecem nessa igreja. Primeiro, na igreja dos planos de Deus, os discípulos vivem o que pregam. Quando eu conheci o Theo, foi no aniversário dele de 4 anos. A Alessandra falou bem assim, olha, a Thaís e o Wagner convidaram a gente para ir lá no aniversário do Theo. Como eu sou aquele homem que decide tudo lá em casa, eu virei para a Alessandra e falei, vou pensar, mas estamos indo, que horas? Esses homens machos, cara de roça, cara que manda e mulher não tem vez, esse sou eu lá em casa. Ela falou, vai ser tal hora. Eu falei, beleza. Fomos lá no aniversário, encontrei um povo lá fora e a gente esquece que a primeira atenção tem que ser do aniversariante, né? Aí me liguei, abandonei Daniel e companhia e fui lá cumprimentar o Theo. Nunca tinha visto o Theo na vida. Aí abaixei e perguntei para ele assim, cara, o tio pode te dar um abraço? Sabe como é que o Theo respondeu? Ele pulou no meu pescoço e me deu um abração, cara. Pensei, meu Deus, mas que menininho simpático, que garoto maneiro, que energia, que coração. Aí depois, quando eu sentei lá fora para matar a saudade do meu amigo Wagner e bater o papo, ele começou a me contar um pouco aí das aventuras de Theo pelas ruas de Pinheiros. Theo dando um rolê na ambulância, com um tio lá que era o motorista, Theo encontrando a galera, Theo batendo papo e por aí vai. Por que estou tocando nesse assunto agora? Porque a parte A do versículo de número 47, acompanha aí comigo. Ela diz que ia louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo de Deus. Quando ele fala aí que ia louvando, o louvor começa quando nós cantamos juntos aqui nesse santuário, para nós não confundirmos a palavra templo e por aí vai, mas o louvor acontece de fato quando nós continuamos durante toda a semana ecoando aquilo que cantamos na casa do Senhor, e aí vamos de fato exaltando o nome do Senhor, porque louvando a Deus dentro deste texto também aponta para ir recomendando a pessoa de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, queridos. E ele diz que quando vai se louvando a Deus, a igreja tem a oportunidade de ir contando. Contando dentro deste texto é segurar algo mesmo com as próprias mãos. Contando dentro deste texto é ter a certeza mesmo de que as pessoas com a qual você tem uma convivência estão ali observando e sabem de fato quem é o seu Deus. E é interessante que ele fala de contar com a simpatia. Eu pergunto para você nessa noite, você é uma pessoa simpática? O contrário à pessoa simpática é a pessoa antipática. Você é uma pessoa maneira ou é uma pessoa muito chata? Quem de fato você é com as pessoas que estão ao seu redor? E a maneira como você vai gerando simpatia no coração das pessoas. Tenho caminhado com a igreja enquanto pastor interino, que deve ter mais ou menos uns 20 metros. Uma igreja que sofreu também, pastor Wagner, com a questão da pandemia. Quase fechou na pandemia. Filha do pastor Luiz, com mais ou menos uns 30 e poucos anos de idade, faleceu na pandemia. Quando eu cheguei na igreja para ajudar nesse processo de interinato, junto com o pastor Sandré, nós estávamos retornando com a escola bíblica dominical. A igreja estava tendo mal culto no domingo à noite. E aí eu estava pensando com eles a respeito do crescimento que acontece com uma igreja que tem um relacionamento com as pessoas que estão ali em volta daquela igreja, que reúne-se, que conhece as pessoas. E aí ele vai falar que ia contando com a simpatia de todos. Interessante que o texto aí, à luz de Atos, ele nos leva a pensar em uma totalidade. Não apenas com as pessoas que eu gosto, não apenas com as pessoas que eu me identifico, não apenas com as pessoas que torcem tão bem quanto eu, que sou flamenguista, mas também com as pessoas que torcem mal com outros times.
Mas pensando em contar com a simpatia de todo o povo, queridos, é de fato criar relacionamentos. A igreja de Atos cresceu assustadoramente. As igrejas ali no primeiro momento cresceram. Há igrejas que continuam crescendo até hoje através dos seus relacionamentos. E é sempre bom lembrar que nós estamos falando da igreja quando estamos reunidos. E aí nós vamos para a rua enquanto o templo do Espírito Santo e criamos um relacionamento com as pessoas ao ponto das pessoas terem o desejo de estar ao nosso lado aqui dentro desse santuário. Ao ponto das pessoas terem o desejo de congregar com a gente. Certa feita, vocês já ouviram falar que eu gosto muito de brincadeira, alguém falou bem assim: por que o marido de fulana de tal não vem para a igreja? Aí tinha um menos crente do que eu, a gente estava andando a cavalo, e ele falou bem assim: eu sei, ela é difícil demais. Quando ela sai para vir para a igreja, ele deve se jogar no sofá e falar: estou de boa, estou curtindo o vidão. Aí a pessoa começou a rir, falou: não vai querer ficar do lado dela lá sentado, ele está doido aí. Diante dessa brincadeira, eu pergunto para você: as pessoas que moram na sua casa com você no dia a dia têm o prazer de congregar com você? O seu vizinho teria prazer de fato em sentar ao seu lado aqui na Igreja Batista Central em Forrosa, Daniel? Já me retratei com o Daniel. As pessoas lá do seu trabalho, quando descobrem que você faz parte de uma religião dita evangélica, elas conseguem ver o Evangelho na sua vida. Como você de fato tem sido usado para ganhar esse povo? Porque quando neste texto aparece a palavra povo, está falando aí também de uma tribo, está falando de um ajuntamento de pessoas no mesmo lugar. E aí nós podemos pensar em povo como sendo este bairro aqui em Ferrosa. E aí nós podemos pensar em povo como sendo o local no qual você está, meu amado irmão e minha amada irmã. Segundo e último ponto da mensagem, nada Batista estava, não foram 3 pontos, foram apenas 2, te levo um para uma próxima mensagem. Já vem, já está se autoconvidando. Diz que na igreja dos planos de Deus, queridos, os discípulos atraem as pessoas para Cristo. Nós já pensamos um pouquinho disso no final do ponto de número 1, mas focando agora, existe um provérbio que alguns dizem que é chinês e outros dizem que é árabe. Mas o provérbio diz o seguinte: apanha-se mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de ferro. Conheci esse provérbio e fiquei na dúvida de fato de qual era a origem dele. Mas quando me deparei com Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1, que diz que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira, entendi que de fato esse provérbio ele é árabe, não chinês. E nós estamos falando de uma palavra que Deus usou Salomão para escrever e deixar bem claro que nós ganhamos a pessoa para Cristo, não através das nossas vidas. Queridos irmãos, precisamos de fato melhorar os nossos relacionamentos. Eu gosto de quando a igreja multiplicadora pensa em relacionamento intencional. E todos os relacionamentos que nós temos precisam ser com a intenção de ganhar essa pessoa para Cristo. Afinal de contas, nós temos um objetivo: esvaziar cada vez mais o inferno e entupir o reino de céu de pessoas. Amém, irmão? Eita glória! Mas isso só acontece a partir do momento que nós entendemos que essa é a sua função, essa é a minha função, essa é a função de cada um de nós que aqui estamos. Interessante que a parte B do versículo de número 47, eu vou pedir alguém para ler para mim, por gentileza, pode ser na sua versão, esteja à vontade. Parte B do versículo de número 47 de Atos 2. Em alto e bom tom, esteja à vontade. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos mais uma vez, né? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Mas o cara tem um vozão do locutor e lá. Pessoas estão sendo salvas nesse momento. Sabe aquelas pessoas que estavam ali naquele barco onde você passou apressadamente para vir para o público?
E talvez por displicência, eu não vou acreditar que você não quis, não deu uma boa noite, não perguntou como estava. Essa pessoa nesse momento pode estar sendo tocada pelo Espírito Santo. Essa pessoa nesse momento pode estar sendo salva pelo próprio Espírito Santo. Um dia no seminário, pastor Wagner também teve a oportunidade de ter aula com o pastor Paulo Simões. Você também, pastor Daniel? Você também, pastor Daniel? E aí tinha um desavisado de Israel lá na nossa sala, perdido, tadinho. Ele virou e perguntou bem assim: pastor, se a gente não estiver lá para pregar e a pessoa lê a Bíblia sozinha, ela é capaz de converter-se ao Senhor? Pastor Paulo Simões riu, ele tinha o hábito de botar a mão em cima da barriga e colocar o braço assim, e falou bem assim: não me faça uma miséria dessa. Era algo que ele costumava brincar e falar em sala de aula. Aí ele falou bem assim: eu vou parar a aula de homilética e vou dar uma caminhada nisso aí, que isso ali é importante. Meu filho, quem converte não somos nós como pregadores. Quem converte é a palavra de Deus que é lançada nos corações. Existem pessoas que nunca ouviram ninguém pregar e já têm em seu coração o desejo de aceitar a Cristo como Salvador. Quando o texto fala que acrescentava-lhes, é de fato juntar aí as pessoas à nossa companhia. É de fato fazer com que a pessoa que está aceitando a Cristo nesse momento, volto a mencionar, isso pode estar acontecendo lá na quadra de futebol, isso pode estar acontecendo lá na casa da pessoa, enquanto ela assiste algo neste sábado à noite. Se você abrir o seu coração e permitir que Deus te use, Ele pode acrescentar essa pessoa aqui a esta igreja. Quando Ele fala que acrescentava-lhe um Senhor, a palavra Senhor aí fica de forma bem explícita, para lembrarmos que de fato Deus é aquele a quem tudo pertence. Deus é aquele que tem todo o poder de decisão. Deus precisa ser de fato tratado como mestre. Precisamos, antes de decidir o que vamos fazer, perguntar para Deus como é que Ele quer que seja feito. Às vezes nós tomamos o caminho inverso, né? Não oramos. Aí vai lá e casa-se de qualquer maneira. Aí quando começa aquela treta toda dentro do casamento, queridos, eu não estou falando com isso que um casamento direcionado por Deus não tem os seus desafios. Sempre que celebro o casamento, eu gosto de frisar isso. Só Deus para colocar um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto e fazer dar certo. Nós somos seres extremamente diferentes. Mas quando nós deixamos Deus conduzir este local chamado casamento, este matrimônio, a coisa acontece de uma forma maravilhosa. Quando ele fala aí que o Senhor é quem de fato ia acrescentando, é entendendo que nós oramos, pedimos, trabalhamos e permitimos que Deus nos usa para que a vontade dele aconteça no meio da igreja. Interessante que o verbo ir aparece aí dentro como iam, no sentido de mover-se de um local para o outro e agora de fato virem a estar no nosso meio caminhando conosco. Eles iam sendo no sentido aí de pensar que de fato Deus vai fazendo com que estas pessoas venham de fato a viver junto conosco. Volto a dizer, gosto demais de estar diante de uma igreja cristocêntrica. Existem algumas expressões que foram entrando no meio da igreja ao longo dos anos, como por exemplo, eu ganhei o Daniel para Jesus. Às vezes eu encontrei o Daniel em determinado trabalho, orei com ele, tive a oportunidade de pensar em um texto bíblico com ele, mas há quantos anos pessoas da família dele vinham orando por ele? Será que fui eu que ganhei o Daniel para Jesus? Ou será que Deus me deu a oportunidade de dividir com Daniel uma palavra que já existia ali no meu coração, dado por ele? Quando fala dos que iam sendo aí salvos, de fato, Deus continua salvando as pessoas, assim como salvou você um dia, assim como me salvou um dia. A minha caminhada com Cristo e a de Alessandra tem o mesmo período de tempo. Nossa oportunidade de olhar para Cristo foi ali na primeira igreja batista em Nova Almeida, e dá mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, ou seja, 17 anos atrás, é bem provável que eu ainda estivesse passando aqui por Ferrosa e fazendo uma daquelas bagunças antes de virar a noite no rock e voltar, sabe-se lá como. Há 17 anos atrás, quando essa igreja estava sendo fundada, eu ainda não conhecia a pessoa de Jesus Cristo. E eu era um forte candidato a morrer no inferno.
Assim como aconteceu comigo há 15 anos atrás, existem pessoas ainda que precisam conhecer esse nosso Deus, queridos. Precisam ter aí a sua vida restaurada. Precisam de fato encontrarem um propósito para viver. Lá na UTI teve um dia que foi até engraçado. Acordei na UTI, todo mundo apagado, só eu acordado. E eu doido para trocar ideia. Falei, velho, o que eu vou arrumar aqui nesse lugar? E aí alguém tinha me falado que tinha um pastor, o pastor Hugo, que era o pastor de jovens da primeira igreja batista lá em Cachoeira de Itapemirim, que ele estava lá na UTI sofrendo de Covid. E aí eu lembro que eu perguntei para a moça, bem assim, tem um pastor aqui com o nome de Hugo? Aí ela falou, tem, está no lugar tal. Eu falei, não, eu queria bater um papo com ele. Aí ela riu e falou bem assim, não, o senhor não está aqui para bater papo não. O senhor está aqui para ser cuidado, o senhor nem pode ficar falando muito. Aí teve uma hora que eles me levaram para fazer uma tomografia computadorizada, e quando vieram me buscar na maca, eu saí, eu lembro que eu deitado, eu ri e falei bem assim, olha, quando voltar eu quero dar uma passadinha lá no Peri, quero comprar um pão do Peri, tem o Peri Center lá em Cachoeira. E como eu estava na roça, quando eu ia no Peri Center, era tipo um shopping. Aí eu lembro que a médica regalou um olho desse tamanho, foi perto da maca e falou bem assim, o senhor está falando sério? Eu falei, não, eu estou brincando, porque de vez em quando eu vou no Peri. Aí ela falou assim, o senhor não pode brincar não, o senhor acabou de voltar de um procedimento e a gente não sabe se ele deu certo. Eu achei que o senhor estava delirando. Quase que eu tomei um sossega-leão na veia. Aí depois, quando eu voltei, eu expliquei para ela e ela falou, não, agora eu entendo, mas na hora eu tomei um susto. Queridos, quando nós temos Cristo, independente da coisa que nós estejamos passando, nós acreditamos que com certeza vai ficar melhor. Porque nós sabemos que o nosso lugar de descanso não é sobre a face da terra. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflição, mas já temos um bom ânimo que é Cristo, porque sabemos que Ele mesmo venceu as aflições deste mundo. Caminhando aí para a conclusão da mensagem, nós pensamos nessa noite que a igreja dos planos de Deus, de fato nessa igreja os discípulos vivem o que pregam, e na igreja dos planos de Deus os discípulos atraem as pessoas para Cristo. Há uma Bíblia de estudos que diz que uma comunidade cristã saudável atrai as pessoas a Cristo. O zelo da igreja de Jerusalém na adoração e amor fraternal foi contagioso. Uma igreja saudável e amorosa cresce em quantidade de discípulos. E aí nesse momento eu quero pensar de maneira bem direta com os irmãos e as irmãs que fazem parte aqui da Igreja Batista Central em Feu Rosa. No sentido de que esta igreja está em festa comemorando aí os 17 anos que Deus tem permitido. O pastor Wagner compartilhou comigo que vocês têm um alvo para esse ano de 2023. Todas as vezes que temos um tema, ela é um alvo. Todas as vezes que temos uma divisa bíblica, ela é um meio pelo qual o Espírito Santo nos leva a alcançarmos esse alvo, que é de fato ir aí conhecendo a Deus mais de perto. E aí eu gostaria de refletir com vocês, para encerrar, a respeito de que todas as vezes que nós vamos à festa, é de bom tom que nós levamos um presente na igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que presente é pelo valor? A minha mãe me ensinou desde criança que não existe essa coisa de lembrancinha, queridos. Essa é uma mania que nós aprendemos às vezes de diminuir aquilo que estamos indo abençoar. Quando a comadre dela, eu sou de ascendência católica, fazia aniversário, ela ia lá no armário e pegava um dos copos do jogo que ela tinha, e olha que eram poucos. A nossa situação financeira era muito ruim. E aí ela embalava e dava de presente para minha tia com o maior carinho. Quando nós vamos a uma festa, volto a dizer, independente do valor, nós costumamos comprar um presente para abençoar a vida daquele aniversariante. Hoje nós estamos em festa. E a pergunta que eu faço para você é, qual presente você trouxe para essa festa de 17 anos dessa igreja? Como assim, pastor, um presente? Um presente no sentido de ofertar ao Senhor algo que você tem para que esta igreja possa continuar existindo, para que esta igreja possa alcançar mais pessoas, para que esta igreja possa de fato cumprir a missão que ela tem para cumprir aqui no bairro denominado Feu Rosa. E a pergunta é, o que você está
da mensagem de forma mais enfática, o que você, enquanto templo do Espírito Santo, está ofertando ao Senhor nessa linda festa. E aí eu quero convidar mais uma vez para os membros dessa igreja, aqueles que podem, é claro, para se colocarem de joelhos para nós orarmos nesta noite. Aqueles que não podem, por uma questão física, podem ficar assentados mesmo, porque eu quero orar com você, pensando naquilo que você tem para ofertar ao Senhor, para que você possa, como templo do Espírito Santo, viver o Evangelho de Cristo aqui nesta comunidade, sendo parte aqui desta denominação, Igreja Batista Central em Ferrosa, que Deus quer usar a sua vida. Coloque o seu coração diante de Deus e pergunta para Ele se de fato você tem sido alguém que tem dado o seu melhor aqui neste ajuntamento de pessoas. Pergunta para Ele se, como templo do Espírito Santo, você tem se permitido ser cheio dele para ser usado na evangelização nesta comunidade. Deus, teu povo está reunido nesta noite para agradecer ao Senhor pelos 17 anos de existência, ó Deus, desta denominação aqui em Ferrosa. Mas eu quero entregar nas tuas mãos nesta hora a tua igreja, este ajuntamento dos teus templos do Espírito Santo, que ora estão reunidos aqui nesta noite e que ao longo desses anos têm estado reunidos aqui nesta igreja, para que de fato possam ser, ó Deus, a igreja missionária, Senhor, a igreja, ó Deus, onde há um relacionamento de discipulado constante, onde as pessoas importam-se e amam as pessoas que estão ao seu redor, e aí com muita singeleza e muita simpatia vão ganhando essas almas para o Senhor. Almas essas que o Senhor já tem tocado e que estão suscetíveis a caminhar contigo. Em nome de Jesus é que eu oro e suplico nessa noite. Amém, Deus. Eu vou pedir para você agora deixar de ficar ajoelhado, que o Ministério de Louvor vai voltar para nos abençoar, e eu creio que você não vai conseguir ficar sentado nessa hora. Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo carinho, Pai.